Atos capítulo 6, dos versículos de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12, convocando a comunidade dos discípulos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócamo, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-no perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à palavra. Amém. Vamos orar? Deus maravilhoso, obrigado por tua igreja, Pai. Obrigado, Deus, pela existência dos presbíteros, dos diáconos, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Que o Senhor, Deus, nos prepare como igreja para juntos servir melhor ao Senhor, servir melhor uns aos outros, ó Deus. E que o Senhor abençoe, Pai, a tua igreja aqui em toda a face da terra. Ó Deus, que sejamos servos dispostos a servir, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz na sua palavra, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ó Deus, nós queremos declarar que somos servos e queremos, ó Deus, estar dispostos a fazer a tua vontade no serviço do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vemos aqui no livro de Atos, né, 3 problemas que foram superados, né, ou 3 armadilhas do inimigo para tentar parar a igreja, mas não conseguiu. Primeiro foi a perseguição, que está lá, a igreja cresceu, né, conforme Atos 2, Atos 3, o número dos discípulos foram se multiplicando, muitas conversões, mas lá em Atos 4 a gente vê a perseguição contra a igreja para que a igreja parasse, mas não parou, né? Aí que cresceu mesmo. Aí Satanás muda de estratégia, envia a tentar fazer uma corrupção dentro da igreja. Atos capítulo 5 fala da história de Ananias e Safira, que mentiram, né? Mentiram ao Espírito Santo e morreram por causa da sua mentira, né? Venceu também, essa artimanha de Satanás foi vencida, não conseguiu corromper a igreja. E aqui, no capítulo 6, nós temos outro problema que a igreja está enfrentando, né? Que se não fosse vencido, ia também parar o desenvolvimento, o crescimento da igreja. E qual o problema aqui? O problema da distração. Aconteceu que, versículo 1, falei, ora, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos, isso é bom? É bom ou ruim a multiplicação do número? Claro, né? Maravilhoso. Mas com essa multiplicação, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, dos judeus que era natural de outras terras, né? Contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E aí há um grave perigo aqui que fazer com que a unidade da igreja, né, fosse prejudicada. E aí, como resolver esse problema? Os apóstolos talvez poderiam, de uma maneira mais imediata,
procurar resolver isso, né, de maneira mais superficial e mais direta, mas não, eles orientados, é claro, por Deus, o que eles fizeram? O versículo 2 fala, então os apóstolos, os 12, convocaram a comunidade dos discípulos, como a reunião da igreja, e disse, né, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas aqui no sentido de fazer o trabalho, de atender essa necessidade física, né, que estava havendo, que precisava ser atendido, né? Então, olha que perigo. O inimigo coloca aí uma certa distração para que os apóstolos desviassem do propósito principal, que seria a pregação da palavra de Deus. E aí, qual que é a orientação? O verso 3 eles falam, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens cheios, homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. 3 qualificações aí, né? Boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E aí, no versículo 4, o que os apóstolos iam continuar fazendo para não desviar do propósito? O que está no verso 4? Muito bem. Então, nós vamos nos consagrar à oração, o ministério da palavra, da oração não pode parar. Por isso que nós necessitamos tanto, os diáconos são tão importantes na vida da igreja. Porque sem os diáconos, o ministério da palavra e da oração seria prejudicado, né? Estou lendo esse livro aqui, está dando para enxergar o que está escrito aí? O que está escrito aqui? Diáconos, né? E uma das coisas bem interessantes que eu li aqui no livro, sobre uma igreja ter ou não ter diáconos, né? Atuando, que ele fala que assim, uma congregação, uma igreja sem a atuação de diáconos, de acordo com a Bíblia, é pobre. Uma igreja sem a atuação dos diáconos é pobre. Mas uma igreja, uma congregação que conta com a atuação dos diáconos, ela é incalculavelmente rica. Rica. A igreja que conta com a atuação dos diáconos é uma igreja abençoada. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E aí, os apóstolos chamam a igreja a participar disso. Olha, vocês vão eleger, né? Vocês vão participar, escolham entre vocês, elejam entre vocês, entre a comunidade, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. E aí, quem foram os 7 eleitos? Quem sabe dizer aí qual foram os 7 eleitos? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quem mais? Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, Procélio de Antioquia. Então, graças a Deus, está aí a solução para esse problema da distração, para que não fosse desviado do foco principal, que era a pregação da palavra de Deus, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. A assistência física é necessária? Claro que é, né? Mas não é isso que vai gerar conversão na vida das pessoas. O que gera conversão é a palavra, o Espírito Santo aplicando a palavra de Deus nos corações, né? Então, e assim aconteceu, e eles perante os apóstolos oraram e puseram as mãos, né? Puseram as mãos sobre os novos, os primeiros diáconos. E não aparece a palavra diácono aqui nesse texto, mas nós vemos que é isso que está acontecendo, né? E aí, o versículo 7, a bênção continua. Você vê que o versículo 1 fala da bênção,
E aí houve um problema, mas houve também a solução. E aí a bênção continuou. O versículo 7 começa dizendo que crescia a palavra de Deus, a palavra continua a crescer, né? E em Jerusalém, o que acontecia? Olha que bênção! Se multiplicava. Isso está no versículo 1 também? O versículo 1 fala que, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Aí teve o problema, né? O problema foi resolvido com a eleição dos 7 diáconos, né? E agora, versículo 7 fala que crescia a palavra e se multiplicava o número dos discípulos pela pregação da palavra e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém, irmãos? Então, é isso que nós temos que orar e pedir a Deus, né? Para que o Senhor não nos deixe faltar os presbíteros, os diáconos na vida do seu povo, da sua igreja, para que assim a igreja avance para a glória de Deus. E estudando um pouco mais aqui sobre o que é a diaconia, o que é o diaconato, né? A palavra diácono e o seu uso nas Escrituras, olhando para a Bíblia, o que nós aprendemos sobre isso? Quem sabe o que significa a palavra diácono? O que é diácono, será? Servo, né? Muito bem. Ministro, né? É engraçado, né? A gente pensa que, e até olhando para a Bíblia, né? Nós aprendemos que ministro não é só o pastor, né? Todo crente é um ministro aos olhos de Deus, porque cada um tem um dom, tem uma função a desempenhar. E todos nós também, como a gente vai ver um pouco mais na frente aqui, somos servos, somos ministros, somos diáconos, né? Todos nós também temos uma função também a desempenhar no serviço na igreja do Senhor e, portanto, somos diáconos também. É claro que tem aqueles os oficiais, né, no trabalho diaconal, mas todos nós somos servos. Amém? Você é um servo? O que faz um servo? Serve. Se não servir, não serve, né? O servo tem que servir. Muito bem. Então, vamos ver alguns textos da palavra de Deus que falam sobre isso. Por exemplo, os servos de um rei, Mateus 22, 13. Volta um pouco aí a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo de número 22, versículo 13. Mateus 22, 13. Os servos de um rei, né? O termo diácono vem do grego diáconos, que significa literalmente servo, assistente ou ministro. E o Novo Testamento é usada, né, no Novo Testamento, essa palavra é usada para os servos de um rei. Mateus 22, 13. Quem pode ler para nós? Quem achou? Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os de pé e mãos e lançai para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muito bem. Então, ordenou ao rei aos seus serventes, aos seus servos, aos seus diáconos, né? Agora vamos ver os apóstolos como servos do Evangelho. Vai agora lá para frente em Colossenses 1, vai passando aí para frente, passa João, passa Atos, passa Romanos, passa 1 e 2 Coríntios, e aí Efésios, Gálatas, Efésios, Colossenses, capítulo 1, verso 23 e 25. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro, servo, diácono, né? Versículo 25, da qual me tornei
ministro, servo, diácono, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento à palavra de Deus. Então, Paulo era um diácono nesse sentido, né? Um servo, um ministro. Também essa palavra é usada aos ministros de Cristo. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Essa palavra, né, diáconos, é usada também para os ministros de Cristo, né? 2 Coríntios 11, 23. Paulo está falando aí das suas qualificações como apóstolo, e ele fala, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, e ele vai contando, né, a sua experiência. E aqui ele fala, são ministros de Cristo, ou seja, são servos de Cristo, são diáconos de Cristo? Então eu também, muito mais. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6, lá para frente agora. Hoje nós vamos ficar craque de Bíblia aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom o quê? Bom diácono, bom servo, bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Glória a Deus. Também essa palavra é usada a homens de Deus como Timóteo, Epáfras e Tíquico, né? E outros mais. Vamos ver a Timóteo, nós já estamos aqui, vamos lá em Tessalonicenses. Volta um pouquinho aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Amém. Então, Timóteo era o quê? Ministro, diácono, servo de Deus no Evangelho de Cristo. Para quê? Para benefício da vossa fé, para vos confirmar e exortar-vos, né? Então, e Epáfras também, vamos ver o que diz lá, Colossenses capítulo 1, versículo 7. Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, fiel servo, diácono de Cristo. Colossenses 1, 7, falando de Epáfras, né? Agora falando de Tíquico, Efésios 6, 21, volta um pouquinho aí mais, Efésios capítulo 6, versículo 21, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Irmão amado e fiel servo, ministro, diácono do Senhor. Então, tudo isso aqui relacionado a diácono, aos ministros, a servo, né? Também é aplicado ao próprio Senhor Jesus Cristo essa palavra. Vamos ver lá em Romanos 15, volta um pouquinho mais aí, Romanos 15, 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro, servo, diácono da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então,
O conceito geral define o diácono como alguém que serve a outra pessoa. A gente estava vendo agora há pouco, né? Enquanto nós cantávamos, Marcos 10, 45, né? Que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No Novo Testamento, os diáconos aparecem como um grupo de oficiais distinto dos presbíteros, né? Como a gente viu em Atos 6, de 1 a 7, vamos ver também Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, aqui são dois ofícios, né? Os bispos, que são os presbíteros, os pastores, e os diáconos, né? Mas caminhando juntos, como servos do Senhor, né? Como servos do Senhor. Servos do Senhor. Você é um servo do Senhor? Como é que você chama? Rafael, servo do Senhor. Amém? Alex, servo do Senhor. Felipe, servo do Senhor. Ângela, serva do Senhor. Amém? Então, essa característica tem que carregar, né? Nós temos que carregar no nosso nome, na nossa vida, né? Somos servos, e assim possamos viver, não esperando ser servidos, mas dispostos a servir. Então, abre agora lá em 1 Timóteo, capítulo 3, vamos ver novamente aí, falando de servo. Hoje a Bíblia, hoje o nosso estudo é servo para todo lado. Oh, glória! 1 Timóteo 3:8. Semelhantemente, quanto a diáconos, que é servos e ministros, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte de ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Então, nós temos aqui as qualificações, né, dos diáconos. A única diferença é que os presbíteros têm na liderança, não tem a função também de ensinar. O diácono não quer dizer que o diácono não pudesse ter o dom de ensinar, mas o presbítero precisa ter o dom também do ensino. O diácono já não, né? Mesmo que ele não ensine, isso não desqualificava como diácono, né? Se ele tem esse caráter aqui na sua vida, né? Então, depois nós vamos ver mais detalhadamente sobre essas questões aqui do caráter do diácono, né? Das suas qualificações. Muito bem, vamos agora lá em Atos 20, 17. Aqui, fazendo então a distinção entre presbíteros e diáconos, né? Mas todos como servos, né? Só que com funções diferentes, né? Paulo manda chamar os presbíteros lá da igreja, né? Mandou a Éfeso, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Tito, bora lá para frente de novo, Tito 1:5. Muito bem, então Paulo deixa Tito lá na cidade, lá no lugar chamado Creta, para que pusessem em ordem as coisas restantes. Mas como que ele ia fazer isso? Na cidade, constituindo presbíteros, né? Precisava constituir presbíteros para colocar em ordem as coisas lá na igreja, né? E assim o trabalho pudesse avançar e não parar, né? Como a gente viu lá em Atos capítulo 6, o trabalho correu um sério risco de parar
se não tivesse tido a eleição dos diáconos, né? Presbíteros e diáconos são oficiais distintos, com ministérios diferentes, dons diferentes e serviços específicos no corpo de Cristo. Os presbíteros cuidam do pastoreio e administração, enquanto os diáconos cuidam da beneficência e o cuidado aos doentes e necessitados da igreja e dessa parte física da igreja, né? Eu estava vendo aqui uma definição também, muito joia, sobre essa parte dos presbíteros, dos diáconos, né? E da igreja, né? E ele fala assim: os presbíteros lideram o ministério. Os presbíteros lideram o ministério. Os diáconos viabilizam o ministério. Para que o ministério possa acontecer, então, os diáconos viabilizam o ministério, né? Lembra dos apóstolos? Nós vamos nos consagrar ao ministério da palavra e da oração. Por isso, elejam homens cheios do Espírito Santo, que têm essas qualificações para fazer o trabalho diaconal, né? Para a gente não ter que parar o que nós estamos fazendo. E a congregação realiza o ministério. Então, os presbíteros lideram o ministério, os diáconos viabilizam o ministério e a congregação realiza o ministério. Porque os presbíteros são chamados, os presbíteros e pastores chamados para capacitar a igreja, para que a igreja possa realizar o ministério que recebeu do Senhor Jesus, cada um fazendo a sua parte. Amém? Então, satisfação de necessidades tangíveis, promoção da unidade da igreja e assistência aos presbíteros são os 3 parâmetros amplos do serviço diaconal e há muito espaço para a flexibilidade na aplicação de cada um deles. Então, 3 coisas aqui, né? Satisfação das necessidades tangíveis ou existentes, promoção da unidade, porque você vê lá que em Atos 6, quase que a unidade da igreja teria um grande prejuízo, porque houve uma murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo negligenciadas, e aí, então, foi satisfeita essa necessidade. Promoção também da unidade da igreja e assistência aos presbíteros, né? Então, cooperando juntos no trabalho. Muito bem. Continuando aqui, um servo, um irmão de uma igreja foi convidado para ajudar na diaconia da igreja, auxiliar de diácono. Ao ser abordado, retrucou: mas eu vou pagar para servir? Todos nós somos servos de Cristo e o servirmos com as nossas capacidades e os nossos bens. O sentido de ser servo nas Escrituras não é de fazer negócios com Deus a fim de obter lucro, prestígio ou oportunidade de crescimento pessoal. Servirmos a Cristo porque fomos criados por Deus por seu intermédio. Servimos a Cristo porque Ele pagou as nossas dívidas de pecado com Deus na cruz. Servimos a Cristo porque entregamos a Ele o governo das nossas vidas ao recebê-lo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Então, assim, todos nós somos diáconos, né? Pelos textos bíblicos citados acima, fica claro que todos os crentes são diáconos, servos, assistentes que devem servir e cuidar uns dos outros. Ninguém deveria ser eleito diácono da igreja se antes de sua eleição não for servo entre os servos e servas de Cristo. Você quer ser um diácono na igreja? Seja um servo.
né? Não elegemos diáconos para que se firmem na igreja ou aprendam a servir, mas pelo contrário, nós os elegemos porque já procedem assim. Qualificações bíblicas dos diáconos. Então vamos ver aqui, para a gente concluir nessa parte. Nós já vimos lá em Atos 6, né? Boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria e de fé. Você tem essas qualificações, você tem uma boa reputação, é cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, de fé, glória a Deus. Qual é a função? Servir, né? Vamos agora lá, 1 Timóteo 3, de 8 a 11, diz assim, vamos ler a partir do verso 1 até o 13, que já fala aqui sobre os presbíteros e diáconos, né? Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, ou ao presbiterato, né? Ao ministério. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Aqui bispo no grego é o mesmo que presbítero, que pastor. Então deve ser o quê? Irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cortato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, o que é isso? Não seja imaturo, né? Para não suceder que se ensoberbeça, fique orgulhoso e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio ou na vergonha e no laço do diabo. Então, aqui falando das qualificações dos presbíteros, né? Agora, verso 8, os diáconos. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Então, vejamos aqui as qualificações. Primeiro, respeitáveis. Você tem essa qualificação? De uma só palavra. Sim, sim. Não, não. Né? Uma só palavra. Não seja também um alcoólatra, não dado ao vinho ou qualquer outro tipo de vício, né? Não seja cobiçoso, não seja ganancioso. Essa aqui são a parte negativa, vamos dizer assim, que não pode haver na vida do diácono. Agora a parte positiva. Conserve o ministério da fé, o mistério da fé, ou seja, ama a palavra de Deus e conhece a palavra do Senhor. Tem uma consciência limpa, seja experimentado, seja irrepreensível, não quer dizer que ele vai ser perfeito, mas é alguém que vive uma vida de temor a Deus, né? Não vive no pecado. Esposo monogâmico, ou seja, tem uma só mulher, né? E governe bem seus filhos. Então, 10 qualificações aqui. Qual é o resultado disso? Versículo 13 vai dizer: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ou seja, o respeito e a honra, né? Justa proeminência e muita intrepidez na fé em Jesus. Então, respeito da igreja e honrado aí por Deus na intrepidez, né? Na fé em Cristo Jesus. Olha que bênção. Então, nas nossas orações,
possamos apresentar isso diante de Deus, né, em nome de Jesus, pela vida dos nossos irmãos. Notem que todas as características exigidas no Novo Testamento são morais e não técnicas ou funcionais. Não são especialistas em marketing ou nutrição ou assistentes sociais, mas homens comprometidos com as Escrituras e a lisura do caráter divino. Qualquer profissional de qualquer área licitada pode ser eleito diácono, mas a base de sua escolha não são suas capacitações seculares, mas o seu caráter cristão. Amém? Roguemos ao Senhor em oração, né? Como a gente pediu para a igreja, estarmos orando, estarmos jejuando, que Deus nos conceda essa graça, né? Como nós falamos aqui no início, uma igreja onde tem diáconos que exercem bem o diaconato, é uma igreja rica. Mas uma igreja onde faltam os diáconos é uma igreja pobre. Nós não queremos ser uma igreja pobre. Amém? Nós queremos ser uma igreja rica, mesmo que não seja de posses, mas que seja de muitos servos do Senhor que fazem a vontade do nosso Deus, dispostos a servir. Amém? Vamos orar então? Pai querido, Deus amado, somos servos. E como servos, ó Deus, estamos aqui para servir ao Senhor, servir uns aos outros, no dom, na capacitação que o Senhor, ó Deus, que nos chama e nos vocaciona. Para, ó Deus, o serviço que o Senhor tem para cada um de nós no corpo de Cristo. Abençoa, Pai, a vida de cada irmão, de cada irmã. E dai-nos presbíteros, dai-nos diáconos, nós te rogamos, ó Deus, com essas qualificações na tua palavra, para que o teu nome seja engrandecido, para que a tua igreja seja edificada, para que os perdidos sejam salvos, ó Pai. E assim cresça a igreja do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tende misericórdia de nós. Abençoa o teu povo e a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.